Olá! A nossa Constituição garante atendimento de saúde público e gratuito para todo brasileiro. O país ganhou o SUS, o Sistema Único de Saúde, e agora busca a medicina personalizada. A fila para um tratamento com câncer de próstata às vezes chega a 1 ano para cirurgia ou para radioterapia. Medicina personalizada para prevenir, para achar as famílias de risco, para orientar essas famílias, para fazer terapias preventivas e também detecção precoce. Hoje a gente sabe que qualquer mulher da população tem um risco de 10, 12% de câncer de mama. Vamos falar de medicina preventiva, os testes genéticos, quando a ciência se antecipa às doenças, o tratamento certo para um determinado paciente. O debate foi realizado na Comissão de Assuntos Sociais. Agora, no Em Discussão. Quando nós pensamos na oncogenética, a gente pode pensar um pouquinho que além daqueles tumores, na verdade, que representam a grande parte dos casos, que são os tumores esporádicos, a gente tem um contexto especial também, que são os tumores hereditários, que são aquelas famílias acometidas por vários tipos de câncer ao longo das várias gerações. Então, cerca de 10% de todos os tumores sólidos são causados por alguma herança genética. Por um lado, a gente pensa no aconselhamento genético. O que é isso? É quando a gente tem uma família que tem uma história familiar muito sugestiva e a gente faz uma avaliação de risco nessa família, tentando definir um manejo para pacientes e familiares de alto risco. Por outro lado, nós podemos pensar na genética aplicada ao tratamento em oncologia, que seria o outro grande braço da oncogenética. E nesse contexto, nós pensamos em alterações que estão presentes lá no tumor e que podem definir tanto o diagnóstico quanto o prognóstico, a evolução daquele tumor. Quando a gente fala em teste genético, o que a gente está querendo dizer? O que a gente avalia? A gente avalia o material genético, a gente avalia o DNA. Então, quando a gente quer avaliar o tumor para ver como que aquele tumor vai responder a uma determinada terapia, a gente está trabalhando com mutações somáticas. Então, a gente avalia o material que vem lá do tumor. E esse teste ele tem repercussões para o indivíduo, para aquela pessoa. Então, se eu analisei, por exemplo, o tumor de uma paciente com câncer de ovário e eu identifico uma alteração no material genético dela, essa paciente pode se beneficiar de uma terapia, como, por exemplo, inibidores de PARP. Agora, se eu avalio nessa mesma paciente o DNA que veio lá do sangue, eu estou avaliando alguma alteração que ela pode ter herdado. E com isso, eu posso ter um impacto de prevenção. Por quê? Porque se ela herdou uma alteração e ela tem uma chance de transmitir essa alteração para as próximas gerações, eu consigo atuar na prevenção. Ou seja, eu consigo identificar uma alteração genética nessa paciente muito antes de o tumor se desenvolver e consigo até mesmo impedir que ele aconteça ou detectá-lo o mais precocemente possível. Eu sou oncologista clínico, trabalho atualmente no Hospital Sírio-Libanês e passei os últimos 2 anos trabalhando com pesquisa clínica em Chicago, numa instituição americana, imerso em medicina de precisão, em novidades. E por que a gente está falando disso hoje, né? Porque hoje, atualmente, nós praticamos, de uma forma geral, não só em tratamento de câncer, o que a gente chama de medicina de imprecisão, ou medicina não personalizada. Esse é um estudo de uma revista científica muito importante, a Nature, que em 2015 mostrou, e vocês podem observar que para vários tipos de doença, e doenças que são bastante incidentes na população, a prevalência é alta, depressão, asma, diabetes, artrite, doenças neurológicas como Alzheimer, vejam que a porcentagem de pessoas ou de pacientes que recebem um remédio e ele não funciona é alta. Né? Vejam que 30%, 40%, 50% das vezes você está dando um remédio que não funciona. E vejam que para câncer, de uma forma geral, 75% das vezes o remédio não funciona. Quem nunca foi no médico, recebeu um remédio e não funcionou, às vezes nem volta no médico, né? Acha que o médico é ruim e procura outro. Mas não é o médico que é ruim. Não está sendo feita uma medicina personalizada de uma forma geral. É uma medicina hoje, tanto na saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde, de tentativa e erro, riscos de efeitos colaterais, e só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é a 4ª causa de hospitalização,
são efeitos colaterais de tomar um remédio e passar mal. E o custo, além das 100 mil mortes por ano, 150 bilhões de dólares em custo de internações desnecessárias por conta disso. A medicina personalizada, então, vem a ser a aplicação de metodologias diagnósticas, principalmente, voltadas para a identificação de perfis clínicos mais sujeitos, perfis individuais mais sujeitos a desenvolver ou não uma determinada doença, se ter tratamentos mais adequados para determinadas pessoas, baseados no seu perfil clínico e no perfil biológico da sua doença, e acompanhar o desenvolvimento da história natural da doença, permitindo uma intervenção precoce sempre que necessária. É uma ambição que é perseguida pela medicina desde sempre. Isso, evidentemente, que ganhou um grande impulso com o sequenciamento do genoma e a percepção de que se podia, através de métodos laboratoriais, identificar uma variabilidade de características hereditárias das pessoas e características modificadas do seu maquinário celular, e que pudesse, com isso, nos trazer grandes avanços, e foi isso que se viu nas últimas 2 décadas. Não há dúvida do que a medicina de precisão transformará o cenário da saúde no Brasil, não somente no que se refere ao Sistema Único de Saúde, como também no impacto que terá na viabilidade econômica dos planos de saúde. Este cenário representa um desafio para o sistema público e privado, porque as tecnologias ainda têm um custo alto, mas essa realidade também começa a mudar. No começo do século, o sequenciamento genômico custava bilhões de dólares e hoje custa alguns poucos milhares, sugerindo que essas tecnologias podem se tornar acessíveis em pouco tempo para enfermidades que requerem um atendimento especializado. Na área da saúde, são inúmeras as possibilidades da medicina personalizada. Exemplo, a oncologia, a especialidade que estuda o câncer. Uma doença grave, mas que as novas tecnologias já permitem diferentes formas de tratamento. Por que é importante a gente identificar o câncer hereditário? Porque essas pessoas que têm câncer hereditário, elas têm um risco muito grande para desenvolver câncer. Esse risco pode chegar até 80% de desenvolver câncer ao longo da vida. Além disso, várias pessoas da família podem estar em risco. Então, para cada um, se eu tenho uma alteração, cada um dos meus filhos tem 50% de chance de herdar essa mesma alteração. E hoje existem medidas eficazes para reduzir o risco de câncer e também já existe tratamento personalizado para essas famílias. Então, não só eu consigo atuar na identificação e na prevenção, mas também consigo tratar essas famílias de uma maneira personalizada. E tão importante quanto a gente identificar quem está em risco em uma família com câncer hereditário, também é importante identificar quem não está em risco. Porque se eu estou numa família onde tem 5 ou 6, 7, 8 casos de câncer, eu vou fazer um acompanhamento mais intenso porque eu acho que eu também tenho um risco. E como cada um tem 50% de chance de ter e 50% de não ter, eu posso não ter herdado essa alteração. Então, o meu risco, apesar de estar numa família de alto risco, é o mesmo que qualquer outra mulher da população em geral. Então, ao mesmo tempo que esse teste permite identificar quem está em risco e essa pessoa ser acompanhada de acordo, ele também permite identificar quem não está em risco e, portanto, pode fazer o rastreamento populacional como outras mulheres da sua faixa etária. A fila para um tratamento com câncer de próstata, às vezes, chega a 1 ano para cirurgia ou para radioterapia. Se a gente conseguir selecionar, através de testes genéticos, quais são os pacientes que não precisam de tratamento porque tem uma doença muito indolente, a seleção de pacientes vai ser muito mais lógica, porque eu vou selecionar pacientes que não precisam ser curados e aqueles que precisam, que se eu atrasar o tratamento, ele vai ter uma doença metastática e aí sim eu vou demandar tratamentos paliativos, quimioterapia, de altíssimo custo. Então, a seleção de pacientes através de testes genéticos é ideal também do ponto de vista econômico. A urgência de quem tem câncer, não é, Sandro, é tratar a doença para ela ter a perspectiva e a esperança de ter pelo menos uns tempos mais de vida.
Essa é a questão. Então, as pessoas, às vezes, perdem a sensibilidade de entender isso. E aí, você está defendendo o laboratório. Eu fico indignada também. Eu estou defendendo as pessoas, como a Maria Amélia, que está lá sentadinha, veio lá trazer o seu depoimento. Essas pessoas é que nós temos que cuidar delas. Agora, não é ilegítimo que quem faz o medicamento para curar venha aqui também mostrar o que está sendo feito em inovação tecnológica, em vez de remédios sintéticos, remédios biológicos. Então, é todo um debate permeado, às vezes, por uma certa influência ideológica, ou, eu diria assim, que contamina um debate que devia ser ciência, que eu vou usar, medicina, dor, paciente, e tratar da melhor maneira, de preferência a mais barata possível, né, Sandro? Que o nosso orçamento é curto. E por que câncer? O câncer, para a gente ter um diagnóstico, para desenvolver um câncer, tem que ter o quê? Mutações, alterações nos genes, alterações naqueles componentes que fazem com que as nossas células normais percam essa função de ser normal e comecem a crescer, se multiplicar e espalhar. Então, o câncer é o protótipo da medicina de precisão. Nos Estados Unidos, em 2015, o presidente Obama lançou a iniciativa de medicina de precisão, começando com câncer. Sequenciamento em diversas universidades americanas, sequenciando vários tipos de câncer, milhares de pessoas, para encontrar um padrão na população e para seleção e estudos de novos medicamentos. Todo tumor vai ter mutação. E vários tumores hoje, felizmente no Brasil, na saúde suplementar, nós já temos terapias-alvo para vários tipos de câncer. Câncer de pulmão, nós temos diversas terapias-alvo, câncer ginecológico está chegando agora e outros tipos de tumor. Mas a gente precisa ampliar esse acesso. Em 97, há 20 anos, nós tínhamos uma terapia-alvo para um tipo de linfoma. Hoje, em 2018, nos Estados Unidos já tem mais de 100 tipos de medicamentos e a maioria via oral, comprimidos, né? A gente parte então da quimioterapia para câncer que é intravenosa para um remédio via oral em terapias-alvo. O paciente certo para o remédio certo. Esse é um paciente meu de 31 anos de idade com câncer de pulmão. Não precisa ser médico para ver que aquele raio-x de tórax inicial ali, pré-tratamento, estava meio branco e tinha uma área mais esbranquiçada à esquerda. E ele tomou 7 dias de um comprimido e o pulmão ficou limpo. Tudo que está preto é ar. Tá? 7 dias de tratamento, por quê? Porque ele tinha uma mutação que chama ALK e teve acesso a uma terapia-alvo, que é um comprimido. Há 8 anos faço este tratamento, convivendo com altos e baixos, mas sem a conotação do drama, mas pontuando o meu compromisso social com esta causa. 70% não tem acesso ao tratamento condizente com essa doença. E o que me traz aqui é porque hoje eu sou 30%, mas eu já fui 70%. Pagando um plano de saúde, fui surpreendida por não mais poder me tratar. Imaginem o que viveram meus familiares, eu mesma, amigos e todos que me cercavam. E me cercam até hoje. Acompanho muito de perto muitas histórias de pessoas que estão vivendo esse drama social no Brasil, que nem cria o acesso às tecnologias, nem aos tratamentos adequados a esta, eu diria assim, cotidiana peregrinação, ora na solidão, ora acompanhados, ora reforçados e ora, por que não dizer, totalmente percebidos de maneira indiferente pelos segmentos públicos. Qual é a situação hoje dos testes genéticos no Brasil? A gente tem, desde janeiro de 2016, a cobertura para fazer, por exemplo, para câncer de mama hereditário, os testes genéticos pela ANS, né? Pela saúde suplementar. Em 2018, a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais e conseguiu colocar painéis genéticos lá. Então, a gente consegue testar um número maior de genes.
No entanto, infelizmente, os pacientes do SUS, eles não têm acesso. Eles não têm acesso. Então, em grande parte das instituições, eles só são testados e identificados se o médico ou pesquisador que estiver na instituição estiver com algum projeto de pesquisa vigente e tiver verba para isso. E quando acabar o projeto, acaba a verba para teste. Ou em raríssimas exceções, que por sorte, na verdade, a instituição onde eu me encontro permite isso, na verdade, no Hospital de Câncer de Barretos, a gente faz o teste para os pacientes SUS, mas é por uma decisão institucional de a instituição bancar os testes. A gente tem na ANS uma grande inclusão para a oncogenética. Só que 70% dos pacientes com câncer hereditário são usuários do SUS. E dessa forma, eles não têm acesso ao teste e nem às medidas redutoras de risco. Eu perdi uma irmã com 44 anos, com câncer de mama. Outra também teve câncer de mama, então eu estou em área de risco. Então, por isso a minha ginecologista me recomendou que eu fizesse. E eu fiz um exame genético. Paguei, é caríssimo realmente, para disponibilizar isso é muito caro. Paguei, não foi o Senado que pagou, senador, foi eu que paguei. Porque sempre, o senador tem alguém que pague, é nós que pagamos. Não, pago, está lá no imposto de renda. Porém, quando eu falei com o médico, ele disse, não existe, mas e todos os oncologistas, na verdade, o fator não é apenas genético. O fator genético para o câncer é um detalhe. E talvez tenha um grau de relevância menor do que a forma como você vive. O estresse, o ambiente de estresse, a comida que você come, a vida que você leva, se é sedentário, se é uma vida esportiva. Então, esses elementos funcionam com um peso tão forte quanto a própria genética, o próprio DNA da pessoa. Mas se a saúde é gratuita e para todos, seus avanços ainda não alcançam a maior parte da população, aquela que não tem plano de saúde. Falar em medicina personalizada é falar em recursos orçamentários. Em bom português, dinheiro. A gente sabe que a gente precisa falar de dinheiro quando a dificuldade de acesso se dá muitas vezes por dificuldades orçamentárias. Eu trabalho com pacientes no sistema de saúde suplementar e trabalho com pacientes do Sistema Único de Saúde. E é muito difícil a gente olhar para a mesma pessoa com o mesmo tipo de doença e não conseguir dar o mesmo tipo de ajuda que ela precisaria. Então, uma forma de ajudar é tentar disponibilizar tecnologia. Quando a gente não chega a uma solução clara, uma saída que tem se visto no Brasil é a judicialização. Mas essa solução é uma solução falsa e num curtíssimo prazo. Ela ocorre quando o diálogo não é possível e é um desafio para a sustentabilidade do sistema. Nós temos que fazer uma discussão orçamentária importante, vamos alocar recurso específico para a medicina de previsão? Sim. E o que nós vamos tirar do orçamento para colocar esse orçamento a mais? Os remédios existem, agora, com um teste genético desse, você pode dizer não, mas para esse paciente é muito mais adequado aquilo ali. É essa medicação que vai dar 80%, 90% de chance de cura nesse tratamento. Mas a verdade é que, se você faz um diagnóstico precoce, se você faz um tratamento precoce, se você evita internações, você, evidentemente, em algum momento, você vai trazer economia para a questão da saúde. E por que agora? Porque a gente tem falado tanto sobre isso dos últimos 3 a 5 anos, né? Graças aos avanços tecnológicos, né, que levaram ao melhor conhecimento do genoma humano, dos genes, e a gente tem hoje vários métodos e tecnologias para sequenciamento genético. Houve uma queda vertiginosa nessas tecnologias. Em 2003, o primeiro genoma humano para tentar entender todos os genes que formam uma pessoa, que dão características, no caso, para a evolução do câncer, custou $100 milhões. Hoje, e esse gráfico é de 2013, estava entre $3 e $5 mil uma pessoa para fazer um sequenciamento de um tipo de câncer. E hoje já caiu para $1.000. Então, a tendência é cair. Medicina personalizada para prevenir, para achar as famílias de risco, para orientar essas famílias, para fazer terapias preventivas e também
detecção precoce. Hoje a gente fala da mamografia para o câncer de mama, do PSA, do exame com urologista para o câncer de próstata, mas nós já temos em andamento pesquisas já avançadas, pode passar, para detecção precoce usando biópsia líquida. O que é isso? É tirar um pouquinho de sangue e nesse sangue pesquisar se tem DNA, pedaços de tumor circulante. E isso não é ficção científica, isso já está em uso nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Infelizmente, nem a saúde suplementar cobre, mas nós já temos à disposição. E esse é o que eu chamo, e volto a reforçar, a disrupção tecnológica. Né? Se a gente continuar esperando, a gente vai perder esse bonde. Nós temos profissionais capacitados, nós temos instituições capacitadas, e nós precisamos ter acesso a essa tecnologia para a população de uma forma geral. A medicina personalizada rompe com a medicina tradicional. Seria um novo modelo de relacionamento entre o médico e o paciente. Uma saúde mais individualizada, mais próxima do cidadão, com diagnósticos mais precisos. Quais são hoje os grandes desafios da oncogenética e onde a gente realmente está precisando de uma força-tarefa? O primeiro deles, na minha opinião, são as ações educativas. A gente precisa estimular a busca do conhecimento para o público em geral. O público em geral precisa entender a importância da história familiar, a importância de relatar para o seu médico que tem uma história de câncer, que tem vários casos, que são em idade jovem, e saber que existe um teste genético que pode permitir um acompanhamento diferencial para essas famílias. Por outro lado, nós também precisamos capacitar os profissionais da saúde para fazer uma avaliação adequada do risco genético de câncer. Só que nada disso adianta se a gente não tiver acesso, se a nossa população não tiver acesso. Então, uma grande meta e uma grande luta nossa é garantir acesso à avaliação do risco genético do câncer, ao teste genético e ao manejo clínico para pacientes de alto risco que são usuários do Sistema Único de Saúde. Se a gente não juntar especialistas, pacientes, indústria farmacêutica, governo, a sociedade como um todo, se a gente só culpar o governo ou dizer que a gente não tem dinheiro para isso, se a gente disser que a gente só culpa o baixo orçamento, a gente vai deixar a responsabilidade de buscar soluções só para o governo, só para o Ministério da Saúde. Ao assumir que a gente deve participar da solução, a gente também assume que tem responsabilidade na discussão de custo-efetividade. Então, entender um pouquinho de economia, entender um pouco de por que as coisas podem ser incorporadas ou por que não podem ser incorporadas, faz parte dessa solução todas e faz parte da gente participar com vocês. Disrupção é um rompimento brusco, rápido, de um caminho que estava sendo seguido. E a gente não consegue se adaptar de uma forma rápida a tudo que está vindo. A gente sabe, que essa disrupção já chegou na área da saúde. E o que está acontecendo? Médicos, indústria, fontes pagadoras não estão conseguindo acompanhar essa quantidade de novidade. É por isso que nós estamos aqui. Não dá para esperar. Quando ocorre uma disrupção, as ações têm que ser rápidas e em conjunto, para a gente conseguir levar isso à frente. É necessário unir esforços de todos os atores envolvidos nas políticas públicas de saúde, legisladores, financiadores, pesquisadores, sociedades de especialidades, indústrias farmacêuticas e de equipamentos e pacientes, para construir o direito individual e coletivo à saúde. É inadmissível convivermos com duas realidades, onde um paciente com câncer tem acesso e outro não. E este momento dedicamos a todos eles, que várias Marias Amélias e os pacientes que hoje estão aqui nessa casa possam compartilhar da mesma realidade, o tratamento digno do câncer. E aqui a gente não tem medo de dizer que não se pensa em introduzir medicina de precisão ou tratamentos inovadores em medicina com o objetivo de economizar dinheiro. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos necessariamente que olhar para a nossa realidade fiscal e entender que é preciso encontrar meios de previsibilidade orçamentária para esse investimento necessário
na melhoria das condições de vida, da qualidade de vida e no aumento de vida das pessoas. Vale lembrar que hoje, para vocês terem uma ideia de quão avançado está a parte de genômica e tratamento, já existem planos de saúde suplementar que, mesmo com o remédio não estando aprovado no Brasil, a partir de um teste genômico, eles entendem a importância desse teste e a eficácia do remédio e conseguem disponibilizar para os pacientes o remédio, evitando judicialização. O teste genético ele permite identificar essa fatia que está nesse risco aumentado e colocá-la não só sugerir, aconselhar um estilo de vida mais saudável, mas também fazer uma prevenção, um manejo clínico mais intensificado de acordo com aquele risco. E isso não só para uma pessoa que já teve câncer, mas aí o grande potencial de prevenção é, se eu tenho uma alteração e eu tenho 5 filhas, as 5 podem fazer o teste. Se 2 herdaram a alteração e 3 não, essas 2 teriam que ser encaminhadas para programas personalizados de prevenção de risco, de acordo com um risco aumentado. As outras 3 que não herdaram, não estão isentas de risco, porque hoje a gente sabe que qualquer mulher da população tem um risco de 10, 12% de câncer de mama. Então, o estilo de vida, mesmo para as 3 que não herdaram a alteração, é importante, é fundamental. Só que o teste permite selecionar e tratar diferente, acompanhar diferente esses 2 grupos. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.